Então, galerinha, agora a gente vai ver então regras básicas da matemática, então, tá? Regras básicas é o básico mesmo que tu tem que saber. Então, eu também sofri muito para achar essas regras básicas, juntei e hoje eu resolvo deixar gravados esses conhecimentos para não se perder, porque é bem complicado tu manter esse conhecimento de regras básicas. Então, vem já de um ano que eu venho nesse batidão focado na matemática. Então, graças a Deus, hoje tô com a matemática na cabeça, mas eu não posso deixar se perder, então, tá? Esse conhecimento. Beleza? Então, a primeira regra básica da matemática, vamos começar nesse vídeo aqui, é que 3 divididos por 2 divididos por 27. Aqui, então, uma das regras básicas, eu posso, para mim, resolver essa expressão aqui, como está dividindo, eu posso dizer que aqui tem 1 também, aqui seria o 1 também, e ele passa com trocado, então, ele passa multiplicando no outro lado trocado. Então, daí fica 3 vezes 1, que seria o 1 que estava aqui embaixo, né? E 2 vezes 27, então ele passa com o sinal trocado ali, então, tá? E daí eu posso resolver essa conta aqui. Então, fica 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 27, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, que às vezes pode vir nessa conotação aqui, ó. Então, vindo nessa conotação aqui, se fosse 3 ao cubo sobre 3, vamos supor aqui, não tivesse 2, se eu fosse sobre 3, eu posso cortar esse ao cubo e esse 3 aqui, aí que ficava um 2. Mas se eu fizer aqui, desse jeito aqui que tá aqui, cortar 3 com 3 aqui, ele vai dar errado, porque esse 3 aqui, ele não pertence a esse 3 aqui, tá? Por causa que ele vai passar com... Para mim resolver isso aqui, essa expressão aqui, eu passo ele multiplicando, então ele vai ficar com o sinal trocado. Então, na verdade, esse 3 aqui, ele pertence com esse 2 aqui. Se fosse um 3 aqui, eu poderia fazer o que eu queria fazer, daí deixar 1, né? Mas não, então ele pertence a esse 2 aqui, tá? Então, digamos aqui, então, ele vai, para mim resolver essa expressão aqui, eu passo ele com sinal trocar, ele invertido, então, né, que seria o 1, teria o 1 aqui embaixo, tá? Teria o 1, então o 1 passa multiplicando o 3, e esse 3 ele passa multiplicando o 2 aqui embaixo. É assim que se resolve aí. Então, aqui mais um exemplo, tá? Temos mais um exemplo aqui de divisão, então 2 sobre 5 divididos por 2 também, 2 divididos por 5 divididos por 2, então eu passo esse 2 aqui, para mim resolver essa expressão aqui, eu passo ele invertido, então como se tivesse, como não tem o 1 aqui, né, só que não tá aparecendo, tem 1 aqui, então ficou 2 vezes 1, 5 vezes esse 2 aqui, que ele passou invertido. Então 2 vezes 1, 2, 5 vezes 2, 10, tá? É assim que se resolve. Então, quando não tiver nenhum nada aqui em cima é 1, né? Então fica 1 meio, isso que usa muito integral, tá? Quando você vai tirar fora da integral e só tem o 2 no denominador, então ele vai ficar 1 meio. Muito, é se usado muito mesmo na integral. Então, a regra da matemática, então, que divisão tu pode dividir, né, normal, tá? Se fosse 5 vezes 10 dava meio e tal. Então, quando é multiplicação nesse formato aqui, você multiplica normal. Então, 2 vezes 5 dá 10, 1 vezes 10 dá 10. 10 vezes 10 dá 1. Ah, mas por que isso? Isso eu já sei. Sim, só que se fosse um mais aqui, daria MMC. Né? Então, é bastante regrinha e às vezes tu acaba confundindo, tá? Então, essa é a multiplicação. Então, dx sobre x, tudo a expressão de cima for igual a de baixo, sempre vai dar 1, não interessa que for, se for x, y, z, expressão de x mais 1, dividido por x mais 1, vai dar 1, sempre vai dar 1, pode botar 1, tá? Então, aqui eu quero chamar mais uma vez para vocês, então, essa regra aqui, que eu estou mostrando aqui, então, a 3 ao cubo sobre 3, eu posso cortar daí o 3 com o 3 daqui, então vai ficar 1 sobre, né, ao quadrado. Aqui eu posso fazer assim e aqui diferente não, tá? Então,
Agora vamos ver então essa conotação aqui. Então 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, isso aqui adora vir assim integral, tá? De 3 divididos por 2. O que que acontece? Então esse 2 ele é multiplicando esse 3 aqui, tá? Ele nunca multiplica os dois, é só o de cima, denominador com denominador, e esquece o divisor. Então 2 vezes 3, ele está multiplicando aqui, é uma regra, tá? Ele passa multiplicando aqui, ó, quando tá nessa conotação aqui, ó, ele passa multiplicando 2 vezes 3. Então, ele passou multiplicando 2 vezes 3 do 4 aqui, 4 ao cubo, 4 ao quadrado, vai ficar 6. Então, 2 vezes 3, 6, divididos por 2, posso dividir aqui, ficou 3. Então, ficou 4 ao cubo, posso tirar o cubo, então dá 64, tá? Então, 4 ao cubo dá 64. Aqui, outra regra básica que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando aparecer um expoente negativo, quer dizer o quê? Que esse 4, ele pertence ao denominador, ele pertence aqui embaixo. Então, deu expoente negativo na tua resposta, alguma coisa, quer dizer que ele pertence aqui embaixo. Então, por isso que ele está aqui embaixo, tá? Então, 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, por isso que ele está aqui embaixo, certinho, galera? Aqui mais um exemplo, então, 4 na quarta, no expoente menos 4, então quer dizer que ele pertence aqui embaixo. Então, se vir mais uma vez uma resposta com qualquer expoente negativo, quer dizer que ele pertence ao denominador, tá? Então, você pode também, toda vez que você subir ele para fazer qualquer coisa, derivar alguma coisa, por exemplo, eu vou subir esse número aqui, ele vai ficar, então, 1, para mim derivar alguma coisa, vai ficar 4 no expoente 4, na menos 4. Ele volta como C aqui, mas depois que você derivou alguma coisa muito nas derivadas, você resolveu, se ele ficar nesse resultado, você tem que deixar ele assim, tá? Se ele ficasse nesse resultado, você tem que deixar ele aqui. Então, 1 sobre 4 na quarta, tá ok? Então, agora vamos ver mais uma regra básica. Aqui. Então, x mais 2 elevados ao quadrado, eu não posso botar o 2 aqui e o 2 aqui, tá? Seria errado. O que eu tenho que aplicar? Como é mais e menos, aqui eu aplico quando tem mais e menos, se fosse multiplicando, eu poderia botar x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, mas o mais e menos não. Aí eu tenho que abrir ela, então quer dizer que essa expressão aqui de x mais 2, ela fica assim, ó, eu abrindo ela, então x mais 2, x mais 2. Aplico a distributiva, apliquei a distributiva aqui, né? X multiplica x, depois multiplica 1 mais 2. E 2 multiplica x e mais 2. Apliquei a distributiva, deu esse resultado aqui e resolvi, então, na soma de polinômios. Então, a soma de polinômios eu só posso somar que tiver os mesmos expoentes. Nesse caso aqui eu só posso somar, então, 2x dá 4x mais 4. X ao quadrado se mantém, então essa aqui é a minha expressão de uma equação de segundo grau, tá? Aqui tem outro exemplo, então, de quando é x menos 2 elevados ao cubo, tá? Cai muito isso aqui em integrais de área, cálculo de área, tá? Então, se você só botar os expoentes aqui, você erra toda essa conta por esse detalhezinho aqui. Então, x menos 2, você tem que abrir dessa forma e aplicar a distributiva, tá? Da mesma forma aqui, tá? Então, mais e menos, ela abre, você tem que fazer dessa forma aqui. Faz dois conjuntos, né, de parênteses e aplica a distributiva, quando é mais e menos. Tá? Se fosse um 3 aqui, tu teria que abrir 3 conjuntos, aplica a distributiva num, resultado que dá todo aqui, aplica a distributiva no outro, tá? E daí dá uma expressão velha bem bagual, bem larga.
Então, agora aqui, x que multiplica 2 na quarta, eu posso sim, então, botar x ao quadrado e 2 a x na quarta, desculpa, e 2 na quarta, tá? Então, resolvi esse 2 na quarta, que é 16, e x ao quadrado. Então, eu posso já fazer isso aqui. Lembrando que se tivesse um valor para x aqui, eu não preciso fazer toda essa expressão aqui, tá? Não preciso daí fazer toda essa expressão aqui, só trocar o valor de x. Vamos supor que x fosse 3, aí ficava 3 menos 2, 1. Não, vamos supor que fosse 6, aí ficava 6 menos 2, 4. E daí poderia levar ao quadrado. Então, 4 de 2, 4 vezes 4, 16, tá? Então, eu poderia já fazer isso aqui. Não precisava eu abrir toda essa expressão. Agora, se ele não tem valor, você tem que fazer isso aqui, senão você erra a conta.